Antes de mais nada, abemos papa! Ser católico é bom demais, meu amigo. A glória, o mundo todo parado, não para ver no Barco Podcast, mas para ver a chaminé da Capela Sistina. Se você está no mundo, planeta Terra, porque eu desconfio que até em Marte, se tiver vida, ele tá sabendo disso. Até os ET estão comemorando lá. O novo Papa da Igreja Católica Apostólica Romana foi eleita. 2000 anos, meus irmãos. 2000 anos de história, de tradição. Estamos aí agora no número 267. Papa Leão XIV. Bendito seja Deus pela Igreja Católica, pela sucessão apostólica. E tome fumaça branca, né? Então, nossa... Que demais, que demais. A gente tá gravando esse episódio aqui no dia da eleição. Por isso que a gente tá com essa euforia aqui. Que isso aqui é muito mais, infinitamente melhor do que Copa do Mundo. Claro, com certeza. Muito mais emocionante. Não foi? Foi mesmo. Nós estamos com o Pedro aqui. Vamos pro Pedro comentar. Seja bem-vindo, Pedro. E outra, é Pedro, né? Pedro, né, É velho? Pedro que tá Pedro, aqui. Pedro tá aqui, Pedrão, né? seja muito bem-vindo, cara. Obrigado. É profético, né? Vi um Pedro no dia que teve a eleição aí do... Eu só quero dizer, começar dizendo aqui, Mateus 16, 18. Boa. Tu és pedra, e sob esta pedra eu edificarei a minha igreja. Boa. Tá aí há 2000 anos viva e não morrerá jamais. Não. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Viva Papa Leão XIV. Boa. E eu acho que é algo bom também da gente falar aqui agora, que foi aquela publicação que foi feita no site do padre Paulo Ricardo, um cardeal olhando pra coluna do Vaticano, dando risada. Aí o repórter foi perguntar pra ele, né? Por que o senhor tá rindo? Aí ele fez memória. Tempos atrás, o imperador César Augusto estava ali martirizando, executando Pedro, o primeiro líder da Igreja Católica. Hoje estamos aqui, então, ordenando mais um Papa, o sucessor de Pedro. E cadê o sucessor de César Augusto? Isso aqui é uma prova cabulosa de que a Igreja é de Cristo, está sendo conduzida por sua cabeça visível na terra, chamada Papa Leão XIV. É interessante que é de uma sacada da sede da igreja, ele olha pro local de onde era tiranizado a igreja católica. É verdade. Você vê, né? Isso é uma mensagem muito grande pro mundo, né? O Sim. maior império e que mais tentou destruir com o cristianismo no seu início, que ele era menor e que seria mais fácil de ser destruído, tentou e não conseguiu. E hoje, lá pra Deus mostrar que ele, que é o Deus, né? Lá é que é a sede da igreja dele. Eu não consigo entender como é que as pessoas não percebem isso. Seja cristão ou não, todos os olhos se voltam para a eleição daquele que sucede Pedro. Não é só os católicos que estão assim, pode entrar em qualquer canal secular, vai estar mostrando lá quem foi eleito Papa. Inclusive, eu tava aqui agora rolando o feed do Instagram. Mano, só dá isso. Eu queria ver o feed de alguém que não é católico pra ver se Com dá do mesmo certeza, jeito. vai ter um monte de coisa. Mas eu acredito que a maioria... Até os pássaros estavam lá, né? Mano. De camarote, e na hora que saiu a fumacinha branca, tinha até um filhotinho lá, né? Saiu correndo pra contar pros outros, né? Inclusive, eu falava pro Pedro, né, mais cedo, que a gente tava acompanhando lá, junto lá, a hora da eleição. Muita gente talvez estava em dúvida se tornaria católico ou não, deve ter sentido o impulso nessa hora e se tornou católico. Se tiver alguém aqui que conhece alguém que estava nessa situação, vai ou não vai, daqui a pouco, por conta dessa atmosfera que tomou o globo terrestre inteiro, se por conta disso decidiu e se tornou católico, avisa pra gente aí no comentário, coloca em contato conosco, talvez essa pessoa venha até aqui contar, né? É verdade. Seria legal. Seria muito legal. Mesmo. Muito bom. E uma coisa que você falou que eu achei legal, você podia comentar também, quando ele começou a falar, que ele invoca Paulo e Pedro. Ah, a bênção, né? Que ele faz a oração sobre a autoridade que foi dada a Pedro e a Paulo, ele fala. Ou seja, não é uma outra autoridade. É a mesma. É a mesma autoridade. Tipo, não é a autoridade que foi dada para Pedro, depois será para Bento XVI, para Francisco, agora uma nova inaugurada a partir de Leão XIV. Não, é a mesma autoridade. Então você vê o quê? A continuidade daquilo que Deus faz, passando na história da humanidade por um organismo vivo chamado Igreja Católica Apostólica Romana. E por isso que é pulsante, assim, sabe? É vital. A mesma. E é importante ter a cátedra de Pedro, né? É dele a mesma. Não é outra cadeira, é a mesma. É a mesma. Então a função, a autoridade chega pra toda religião. O tanto de pessoas que têm o respeito, né? E que esperavam também por isso, de outras religiões, a eleição do Papa. É verdade.
Todos E aguardando. o líder espiritual da igreja católica, todo mundo aguarda também por isso. Então, É assim, lindo ser grandioso, é católico. grandioso, velho. Agora, para e pensa. Qual outra religião na face da Terra promove esse tipo de comoção mundial? Qualquer outra religião, as mais antigas, e até religiões mais antigas do que o catolicismo, por exemplo, o judaísmo, não tem isso, não tem essa comoção Pode causar no meio deles, né? no meio deles. Mas que se... No globo, É, verdade. qual outro? Não tem, mano. Só a de Cristo. E o que eu acho mais impressionante também é a figura do Papa como se apresenta como ponto de unidade, né? É. Todo mundo naquela hora olhando pro mesmo ponto. Isso aqui, ó, é onde se manifesta de modo mais grandioso a unidade da igreja. E ele realmente também falou disso, né? Ele falou, Desse assunto. falou. Apesar de causar isso, ele Sim. também trouxe na primeira Sim. palavra dele, logo de cara, dando a paz, né? A A paz. paz estejam convosco, porque o inimigo é o diabo. É. Divisor. A palavra diabo tem sua raiz que vem do divisor, diabo, né? É. Então, ele quer dividir. E aí ele já veio falando as palavras de paz e dizendo, logo em seguida já falou da unidade, que também vem do lema que ele tem, né? Não sei se é sacerdotal, se é do bispado, mas é um lema que ele carrega também de manter a unidade. E o bonito a frase que ele fala, que é de Santo Agostinho, porque ele é agostiniano, né? Que ele diz bem assim, em Cristo eu sou um com vocês, mas para vocês eu sou bispo, né? Olha, E hoje, Papa, olha só. Pra Demais, dizer, véi. não quer dizer que eu sou algo maior de você, eu tô buscando em Cristo junto com vocês, né? Buscando a mesma coisa. É. Mas também, por vocês, eu sou bispo. Eu vi um padre e que hoje ele- Papa. E aí Ele tem- falava já uma parece parte que- de uma Pode falar. especial, que ele falava assim, um padre, né? Com a paróquia dele falava assim, com vocês eu sou ovelha, pra vocês eu sou pastor. É isso aí. Que resume bem, né, o que é... E a carta, se eu não me engano, a carta aos Hebreus diz justamente disso. Porque o sacerdote ele precisa ser tirado do meio do povo, Para o povo. para o povo. Exatamente. Porque ele conhece a dor do povo porque ele é povo. Né? Não pode ser alguém superior ao povo. É do meio do povo porque entende o povo para servir o povo. Exatamente, tem que ter cheiro. É. Fala que o bom pastor ele tem É. que ter o cheiro das E você ovelhas, viu que entendeu? interessante? Nas primeiras palavras dele, ele quis saudar o povo do Peru, que é onde ele exerceu ali o seu apostolado por grande tempo. Então, assim, o povo que tava com ele mesmo, né? Tava inserido, ele sabe do que se trata. Então, eu achei muito interessante também. Verdade. Trazer a raiz, não esquecer de quem ele é. Uma né? coisa que a gente falava aqui no off ainda, né? Que tá muito, né? Muito vivo na nós- gente, aconteceu tem que- hoje, né? Agora, pô, né? Tá aqui quentinho o negócio. O que foi que a gente sentiu na hora que, pá, apareceu lá e um americano. Aí a gente tá falando o que cada um sentiu. O que você sentiu, Pedro, na hora que falou assim, um americano? Ó, na hora que... Honestidade, vamos lá. Vou ser honesto, na hora que falou, é um americano, eu fiquei meio receoso assim. Primeiro eu fiquei meio assustado e receoso, caramba, um americano, né? Mas aí depois eu falei, não, mas foi escolhido pelo Espírito Santo, né? Então eu acredito na escolha do Espírito Santo, que é a providência para cada tempo. Então, para esse tempo é o melhor. Mas a minha primeira reação humana foi de ficar receoso e até com um pouco de medo. Nossa, como será, entendeu? Aquele, como se dará isso, né? Como que vai acontecer? Mas depois é a escolha do Espírito Santo, né? Foi conduzido, como sempre, ao longo da Sim. igreja, né? Porque era uma coisa, inclusive, que eu já vinha meditando. Diante de todas as especulações, todas as conjecturas que a gente tava falando, a análise é sempre muito humana, muito materialista. É verdade. Seja dos conservadores... Política, né? É política. Seja de Política. conservadores ou de progressista, a análise é sempre materialista. Né? É sempre política. E colocaram meio que... em estado de anulação a ação do Espírito Santo naquilo que é necessário para a eleição de um Papa. E hoje eu tava ouvindo, se eu não me engano, era uma jornalista da Band hoje de manhã, ela falando, para eles, o Espírito Santo é quem conduz. E eu achei, soou forte no meu ouvido, porque para eles, para os católicos, deveria ser uma convicção nossa mesmo que de fato o Espírito Santo vai trabalhar como causa primeira para que a causa segunda, que é o conclave, aconteça a eleição. Só que assim, diante de tanta especulação meramente humana, a gente vê, talvez nem os católicos mais creem que é o Espírito Santo trabalhando nisso, né? Mas eu acho assim, só o fato de todo mundo ter errado Isso. comprova que de fato é o Espírito Não, Santo. Aí essa foi a grande, né? É. Um É grande sinal. Isso é o que deve ficar forte para as pessoas. Para eles é o Espírito Santo. Mas se todo mundo que sugeriu aí, que tinha a sua intuição não deu certo, então talvez seja o Espírito Santo. Eles podem pensar agora. Quem tem ouvidos pra ouvir, ouça, né? Porque Tá todos... claro, mano. Tá claro. Tá claro. Todo mundo falou várias suposições, tanto que na hora nós gravamos até um vídeo lá, né? A mulher do Everton, a Carol, né? Um abraço pra ela também, fez a comidinha pra nós lá, salvou hoje. Então, ela tava filmando a gente e a gente tudo naquela alegria, anúncio, magnum, não sei o que lá, e habemos papa, né? E nós lá naquela euforia e tal, aí depois, quando foi falar o nome, nós ficou todo mundo assim, aí falou o nome.
beleza, é quem? Quem? Porque não era ninguém de que todo mundo tava especulando que seria, né? Uhum. Então, isso daí foi o grande quem tem ouvidos pra ouvir ouça. Tipo assim, o Everton até brincou, né? Tipo assim, o Espírito Santo aí mostrou, tipo assim, ó, calma, é eu que tô no controle. Tipo Cristiano Ronaldo, tá ligado? Tô aqui, pô, tá tudo certo. Pode ficar tranquilo. E é interessante a gente falar. Olha lá, olha aí, ó. Abemos Papa, olha o Abemos cara. Papa. Olha, mano, que Eis cara o homem. simpática, maravilhosa. Não, olha só. Já o amamos. Papa americano. Ó, e uma coisa também interessante, né, que você falou, um papa específico para cada tempo. Então, faz parte do exercício da fé, no que diz respeito ao pontificado, acreditar que o papa que foi eleito é de fato aquilo que Deus quer para uma época específica. Exatamente. Né? Embora eu discorde e exige maturidade da nossa parte em entender que eu posso discordar de todas as opiniões pessoais do papa sem deixar de amá-lo. Sem deixar de amá-lo, de respeitá-lo e de segui-lo. E promover, inclusive, aquilo que é a ação do Espírito Santo por conta da graça de Estado. Ele tem uma graça que é própria por conta daquele estado que ele se encontra, né? Então... É como um ungido, né? É ungido. É ungido. Ele foi ungido para aquilo. É uma coisa que a gente falava, todas as conjecturas foram feitas, falava com o Pedro hoje. Mas a maior conjectura tá nas Sagradas Escrituras, no 1 Samuel. Deus olha o coração, Deus não olha como o homem olha. E todo mundo olhou para aquilo que o homem pode ver. E vai persistir nisso, né? O método de Deus escolher é o método que ele escolheu Davi. O pensamento do homem é assim, né? É, vai verdade. persistir nisso, vai ficar nisso ainda. E acho que cabe muito também as análises, né? De todo mundo, voltando aí um pouco nas análises que o povo fazia. Muitas vezes é baseado no que eu quero. É melhor que É seja um verdade. conservador. Daí o pego e começa a falar, aquele é mais conservador, então tem grande chance, se ele fizer isso vai ser bom. Daí o outro, não, eu quero um que seja mais progressista. Então ele começa a falar a respeito da qualidade de uma pessoa que seja progressista com o intuito que... E eu vejo também de pessoas influentes, né? Que faziam até de governo. Que eu vi governo falando alguma coisa a respeito de candidatos que eu acho que é o desejo de influenciar de algum modo na escolha. Ou seja, eu cito um chefe de estado, ele cita um dos cardeais para que gere um poder de influência na hora das votações, mas o Espírito Santo que guia, não tem pra onde correr. E eu acho que também toda essa especulação, o pior é o quê? É porque às vezes pessoas que nem estavam com nada disso, que não iriam criar expectativa, que não ia assumir, vamos dizer assim, um lado, ouvindo tudo isso e ouvindo pessoas que são influencers hoje, né? Falando, e fala com tanta convicção que seria o melhor para aquele tempo, né? Que teve uns até que falaram. Sim. Eu acho que o melhor seria esse. E tem vários seguidores ali, influencia aquela pessoa, e aquela pessoa toma aquilo como verdade, e agora, E em vez de acredita que- viver a alegria do novo Papa, fica assim, nossa, mas como que será? Já que aquela pessoa falou tudo aquilo. E pessoas simples que às vezes seguem ali, que não conseguem dividir as coisas, separar, e pensa, nossa, mas ele que é tão bom, que segue tanta igreja, falou que esse não, que não seria Influencia, tão bom. pô. Influencia. Então agora não tá nem vivendo essa alegria, entendeu? Então toma muito cuidado com isso. Uma coisa que a gente procura falar muito na Canção Nova, sou missionário da Canção Nova, né? Aí, Acho que ó. eu não falei. Vai falar. Uma coisa é ter muito discernimento. Aham. Discernimento, tipo assim, o que que é meu, o que que é os meus pensamentos, né? E o que que eu vou levar pro povo. Eu não vou falar tudo que passa na minha cabeça Pô, e pro povo ouvir, que sabe o o que eu povo não penso tem também? obrigação de discernir. Eu penso assim, se pegássemos aí no tempo de Jesus, que ele ia escolher Pedro pra ser o chefe da igreja ali, qual que seria a especulação também? Ô Jesus, esse cara aí que é pescador, vai lá na Cabeça dura que só, né? Vai na escolher logo ele. sinagoga. Porque, Pega alguém ali, né? na maioria das vezes, quando a pessoa vai omitir a opinião dela a respeito de quem é o Papa, é somente a opinião dela. Entendeu? Agora, olha a audácia da pessoa falar assim, ó. Esse Papa seria o melhor pra igreja. Melhor com base em quê? Com base na sua formação. Naquilo que foi sua concepção, o seu pensamento político. Mas não é isso que define qual é o melhor Papa pra igreja. Porque a análise não é no seu campo de visão. É Deus olhando pro mundo inteiro. E Deus que tá para além do tempo, olhando a questão toda numa condição de eternidade, ele vai ver quem é melhor. Para nesse além do tempo e para além da matéria, né? Para Que às além da vezes matéria. a humanidade só enxerga a matéria. E agora a pessoa com base no conhecimento dela, sei lá, de dificilmente mais de 50 anos. É verdade. É o melhor pra igreja. Ao Aqui é longo o da- dos meus 50 anos, eu vou aqui dizer a minha opinião sobre qual será o melhor Papa, né? Você pode falar, o que, É o uma que eu grande queria. prepotência, né? É prepotência total. Você pode falar, é o que eu queria, mas falar o que é o melhor pra igreja, pelo amor de Deus aí, na moral. Entendeu? Então vamos lá. Apresentando o Pedro. O Pedro já esteve aqui, né? Não o Pedro pescador, o Pedro esse aqui. Segunda vez, né, Pedro, aqui no barco? Segunda vez, graças a Não, Deus. Pedro Pescador, o Pedro Pescado, né? Pedro pescado. Fui alcançado e agora corro como Paulo, né? Corro pra poder alcançar aquele que um dia me alcançou. Quero chegar lá.
Então, meu nome é Pedro, sou missionário da Canção Nova. Pedro Henrique, né? Pedro Souza, sobrenome, porque tem muitos Pedros na Canção Nova, graças a Deus. E tenho 33 anos, estive na África um tempo, agora estou aqui na missão de São Paulo, capital, servindo ao Senhor, entregando minha juventude a Ele, sou muito feliz. E é isso, é uma alegria poder estar aqui com vocês. Everton e Elton, a gente se conheceu numa escola de evangelização, né? Há muito tempo. 10 anos já, mano, hein? Nem parece, né? Que faz tanto tempo. Nem parece. Foi 2015? 10 anos. 10 anos, mano. E a gente tava bem no início, né? Então foram bons Todo mundo, momentos. né? Recém-convertido. E é bom poder ver ao longo desse tempo tanto que Deus agiu na nossa vida, né? E todos nós. Se você lembrar de histórias aqui, dá vontade de rir aqui. Eu lembrei Fala de uma aí. boa do Pedro. Fala. aí. Não, é que nós... Não vai expor muito, não, né? Não, agora tem faz 10 anos, pô. Aí já Já não é mais aquele, né? Caducou, né? Tipo dívida. Porque nós tínhamos o dia de esporte lá na comunidade. E todos nós saíamos, né? Era uma regra, todo mundo andava junto, ninguém ficava sozinho. Tinha quem mexer o esqueleto. Era. Daí eu sei que o Pedro, um dia, ele foi vestir a roupa e ficou panguando lá. Daí ele foi pro quarto, quando voltou não tinha ninguém na sala. E ele ficou trancado lá dentro da casa. Foi, todo mundo tinha saído e me esqueceram, Daí velho. você ficou meio naquele, e agora, velho? O povo vai estar vão notar que eu não tô aqui, eles vão vir me buscar. Daí você falou que foi lavar roupa. Acho que Foi. ligou até a televisão. Aí ficou... E quando o povo voltou, você Ninguém colocou percebeu. o tênis e tinha uma reunião quando voltava, né? Pra dar o recado. Você entrou com o tênis lá de esporte, ficou no meio. Ninguém até hoje sabe que eu não fui. Sabe agora, sabe agora. Agora tá sabendo dessa pérola aí. Pior que é Eu verdade. achei que você ia falar de outra coisa. Tu porque eu lembrava dessa? Lembrava. Só que eu acho que ele ia falar outra coisa. Que você tinha feito um propósito de evitar os jogos. Foi, eu fiz mesmo. Foi, eu acho interessante. E é interessante essa radicalidade quando a gente se converte. É. Mas os seus jogos eram jogos de azar, né? Ou sei lá, que era sinuca, né? Que você gostava dos negocinhos? Era muita sinuca que eu jogava. Mas só que eu falei que Incluiu todos os tudo. jogos. É, ele tirou até o futebol, não foi? Aí quando chegou lá, tava todo mundo jogando futebol toda semana e eu lá tinha que ficar sentado, porque eu tinha feito o compromisso. E ele foi firme no propósito, mano. Foi interessante. Então, essa radicalidade do começo é maravilhosa, né, Pedro? É, maravilhosa. E tem muita gente de mais caminhada, e é um erro que a gente pode cometer, de quando vê o cara vindo assim, querer, tipo, falar pra ele, Dá uma não, freada sossega. nele, né? Eu acho que não. O Eu acho que bombeiro- tem o que bombeirão deixar- de igreja, né? Tem que deixar, tem que ir, o quê? Tentando conduzir ele pra que ele também não Fique pule o doido, né? corguinho, vamos dizer Extrapole. assim, não extrapole. Mas só que você tem só que conduzir, canalizar aquilo ali e deixar, porque aquilo do momento, aquilo ali formou bases em mim que até hoje eu utilizo, entendeu? Foram bases que foram formadas naquele início, e vocês também. E a gente às vezes até quer voltar a ser daquele lembro, jeito. sabe o que eu lembro também? Entende? Então, É. como que a gente vai jogar um balde de água fria aí na pessoa que tá É. agora? Não, é o fogo do início, deixa. Você que- lembra que tinha assim, às vezes no quarto, nós dividíamos o quarto, daí teve um tempo que alguém, um consagrado ia chamar e as camas tava tudo vazio, todo mundo deitado no chão. Era. Não, e 3 horas da manhã, irmão. Era, Acordava e, ó, tome Já o texto todo da mundo misericórdia, todo mundo, fi. Aí, o que infeliz a fala de alguém que já tá na caminhada, ver alguém assim e fala, não, isso aí é fogo de palha, vai passar, meu Deus do céu. Não, e tem coisas que eu vejo assim, as Contra pessoas mau falam gosto. assim, não, mas isso aí é muita imaturidade. E hoje eu penso assim, talvez seja, mas não é ruim. Não é. De um jeito todo ruim. nenhum. Talvez seja meio imaturo no começo, mas vai moldar ele, uma hora ele vai perceber o que é excesso. Não tem que lá tesourar e falar, não faça nada. De jeito nenhum. Não, vá dormir. Isso aí vai adiantar o quê? No sentido, não é Santa Eu fico imaturidade. pensando que uma pessoa dessa ia falar pra Padre Pio, pra Francisco de Pois Assis, então. E tá aí os santos que nós hoje venera. E aí? Não é, mano? Então. É o Realmente. desejo, né? Porque brota ali no início aquele desejo mesmo. Pode ser imaturo, mas é autêntico. Isso que eu penso. E outra coisa que eu acho interessante também, com base nisso, porque assim, a gente tá falando de 3 pessoas que estavam no início da conversão, tinham acabado de conhecer Jesus, estavam extremamente apaixonados, então estavam dispostos a fazer tudo. Mas hoje nós estamos aqui, 10 anos depois, lutando para permanecer fiel ao chamado que Deus nos fez. Então, contra fatos não há argumento, né? Argumento. O fruto tá aqui. E assim, não é todo mundo que passou pela escola de evangelização que tá firme na caminhada hoje, não. Não mesmo. E eu diria Infelizmente- que é a minoria, né? É, infelizmente teve muitos irmãos que se debandearam. E talvez por quê? Porque faltou essa paixão. Não sei, não tem como a gente precisar, né? O que foi que aconteceu. Mas assim, uma das coisas que mais me satisfaz o coração é quando eu vou num lugar pregar, depois volto lá, sei lá, anos depois, eu vejo a mesma galera lá, velho. É assim, e não só estar lá, com intensidade, amando da mesma forma, Buscando entendeu? a É. mesma santidade. Sem né? desistir, isso é demais, mano. Isso é Deus demais. dá essa Isso é graça, né? lindo. De você encontrar. E o interessante é o quê? Que ninguém recrimina, velho. Inclusive apoio muito um atleta de Olimpíada. Não vou falar um esporte específico, mas natação, seja qual for, dança, todos esses.
requer muito treinamento. E Paulo até fala disso, né? ele usa esse Numa exemplo, né? corrida e tudo. E, cara, ninguém vai recriminar. Porque o cara tá treinando 4 anos pra ir numa Olimpíada. Aí ele tá abdicando de comer doce, de comer várias coisas, por causa que o corpo dele Sim, quer a precisa, máquina né? dele de trabalho, né? Que ele vai precisar utilizar. De Ele balada, tá- de farra, de tudo, de né? tudo, de acordando cedo, É. várias horas por dia tá ali. Agora vai você. Você não reza nem metade da hora do que um atleta desse daí no dia. Agora vai você rezar todo dia 2 horas, 3 Dedica e 8 ver o tanto de pedrada que você não vai levar. Não, por exemplo, Deixar de comer um trem porque você tá de jejum, que todo mundo. Cara, tu não sabe nada. Por exemplo, assim, ó, eu agora, 2 anos vivendo inteiramente pra missão. Tem vezes que eu chego no lugar, eu falo assim, não, cheguei na igreja, né? Os caras vão me motivar. Aí o povo da igreja fala, tu é doido, pô, faz isso não, mano. Tu tem família. Ou então quando eu viajo, fico o final de semana fora, como é que você tem coisa de fazer? Deixar sua esposa sozinha. Quando eu viajava pela empresa, ficava uma semana, tu fala, não, tá trabalhando, pô. Tá trabalhando, olha pô, aí, né? ó, um exemplo vivo. Ou seja, para conseguir recurso monetário e enriquecer o meu patrão, né, no ciclo corporativo, é justo. Agora, para Deus, pro evangelho, não, é como se fosse inferior. E é por bens temporais que passam. É. Ninguém vai levar nada. Você falou a respeito do esporte. Esses dias eu fui numa corrida com meu sobrinho lá em Interlagos. Daí eu achei tão interessante que me veio essa reflexão na hora. Todo mundo assim, maior empolgação. Daí eu falo assim, o tanto que o cara que tá ali dentro daquele carro de corrida não se dedicou pra estar ali, velho. É verdade. O tanto de dinheiro que ele investiu, o tanto de tempo, e ele quer chegar na Fórmula 1 e ele tá insistindo, daí me vinha só assim, mas é por uma coroa corruptível. Corruptível. E quando esse cara chegar lá no lugar que ele quer, na Fórmula 1, e ele subir no primeiro lugar do pódio, talvez eu vou colocar uma camiseta dele, com o rostão bem estampadão assim, ó. Vai aparecer em tudo que é canal, todo canal de televisão vai ter a foto dele, mas é por uma coroa corruptível, velho. Eu ficava pensando só isso. E nós podemos conquistar a incorruptível, mas a gente não faz metade do que ele faz pra conseguir Isso é essa verdade. corruptível, velho. Nós E estamos ali fica vibrando, reclamando. vamos fazer um altar também pra ele. Vai ser feito um altar, vai ser... Agora, uma pessoa que fez pela coroa incorruptível, às vezes a gente tem o preconceito de falar, meu, não, era um homem qualquer. Agora, o outro que fez pela coroa corruptível, a gente idolatra. E eu tô falando que tem problema dele ser o melhor piloto. Não tem, mas que a gente não busca pra aquilo que é mais importante. A gente não dá atenção devida. Mas pras coisas do mundo a gente dá muito valor, velho. E é por isso que gera tanta frustração no coração. Porque assim, imagine você, o ser humano, O vazio, né? ele já tem um vazio querendo Deus. E ele faz um esforço lascado por coisas que atribuem um valor externo a ele. Que seja, sei lá, o título de um campeão de Fórmula 1. Então ele faz um esforço lascado que, em teoria, ia trazer realização completa. Mas quando ele chega lá e não realiza completamente, é aí que muitos caem, se frustram e entram no vazio a ponto de se matar. É. Né? O Fred Mercury, o Cantor? o artista lá, como é o nome? O vocalista do Queen, ele falou antes de morrer, que ele falou assim, ó, tem tudo que a fama pôde me dar, sucesso, dinheiro, reconhecimento, tudo quanto é lugar, mas era uma pessoa solitária. E ele falou assim, e esse é o tipo de solidão mais amarga, porque você tem tudo e não se realiza. Mas o que o ser humano de fato precisa, ele diz assim, são relações verdadeiras e profundas. Então, eu acho que é interessante frisar o caso do humorista Whindersson, né? O Whindersson, Que ele alcançou um patamar enorme na carreira do humor. o maior YouTube do Brasil, mano. Mas ele partilhou um monte de vezes o fato deprimente que ele se encontrava. De tentar querer se matar. De Olha estar dentro só. do quarto sozinho, sentir o vazio. Ou de ele dar um tropeção, aparecer um monte de amigo. O que que foi? Simplesmente por conta do status e não pela pessoa que ele é. E ele tá internado hoje, né? Ele saiu já agora, né? Saiu. Ele mesmo se internou. Porque assim, é uma inadequação existencial. Porque a conta não fecha. Eu tenho tudo e não tô realizado. É, eu tenho tudo e não tenho nada. Inclusive, muitas pessoas. E você sente uma solidão rodeado de pessoas te aplaudindo. Sim, O Queen, quantos milhares de pessoas ali e o cara falar que era sozinho. pois é. E a gente tá querendo aqueles milhares de pessoas enquanto a gente tem do nosso lado esses relacionamentos profundos e tudo. E a gente não dá valor. Acha que tá nos Eu outros. te Né? pego um Santo Antônio eremita e não se sente sozinho. Cara, lá na África, eu vi exatamente isso, irmão. Peraí, nós estamos falando demais. Deixa o missionário falar. Pedrão falar. Vamos lá, Pedro, fala lá da África. Então, cara, não tem como eu não falar, né, de Aham. lá. Porque, cara, lá é tudo... Vira a nossa cabeça, os nossos conceitos de cabeça pra baixo, aquele continente. Porque é muita pobreza material. Na maioria dos lugares, não todos, né? Tem também lugares que tem dinheiro. Mas onde eu estava, que era numa vila no país de Moçambique, vila de Zoben, muito simples. Cara, você via pessoas que dormem... A maioria das casas são menor do que isso aqui, um quadradinho. Elas dormem no chão, não tem guarda-roupa, não tem fogão. Na É casa uma de uma panela, família. às vezes, de uma família. Eles dormem no chão
E você chega lá, é uma alegria. É um sorriso que nós não achamos aqui, mano. É difícil achar aqui. E, tipo, a minha família hoje, tá todo mundo muito bem, cara. Tem carro, tem casa, tem máquina de lavar roupa, tem uns trens, tipo, que te dá comodidade. Tudo que Tem facilita um bom a vida. emprego, tudo que facilita a vida. Eu chegava lá e perguntava, e aí, gente, como é que tá? Ah, tamo levando, né? Ah. E os caras lá sem ter nem onde dormir, não sabe se vai comer no dia, Everton. Você tem noção, Welton? Come uma vez no dia, às vezes tem dia que nem sabe o que vai comer. E aí tá com um sorriso de fora a fora. Estamos bem, graças a Deus. Feliz, porque tem saúde. A única coisa que deixa eles tristes é quando eles estão doentes, porque eles percebem, não, a doença realmente agora eu não consigo ir trabalhar pra ter o meu comer e tudo. E nós aqui fica triste porque não tem o carro do ano. Por que será, Pedro? Por não que tem será iPhone 15. que eles conseguem identificar essa felicidade? Porque assim, muitos nem têm tanta convicção de fé, assim. Não ou tem. O que será, então? Então, é isso aí que te dá o nó. Porque quando você chega lá, isso daí te dá um nó. Faz você refletir por muito tempo. E aí é aquele negócio de que a alegria não tá no ter, entendeu? Uhum. Não tá no... Também não tá na chegada. Se a gente também só caminhar, mesmo vamos dizer, quem é cristão. Se a gente só ficar caminhando pensando na hora que vai chegar lá no céu, também não tá aí. Pode Tá crer. na caminhada, Perfeito. entendeu? Tá em você aproveitar cada momento, você, tipo assim, e eu vejo que eles têm isso, de acordar e ver, cara, eu tô bem hoje, eu posso ir trabalhar. Não é pensar, eu vou ter que trabalhar, talvez eu não vou ter o que comer. Não, eu, graças a Deus, posso, eu tenho força, eu vou lá, vou trabalhar, hoje eu vou ter o meu comer, eu tive o que comer, convive ali com as pessoas, dança e brinca e se diverte com aquilo que tem, entendeu? É você ser grato, eu diria, né? Com aquilo que tem. Os que não têm a fé, né? Sim. Os que eu vejo que eles vivem assim, entendendo a gratidão por ele conseguir ter tido aquele dia, entendeu? Ter tido as coisas que ele teve. Por maior que tenha sido o sacrifício pra conseguir. E às vezes mesmo sem não ter comido. Mas eu percebi que é um pouco disso. E vi também que aquilo é aquele negócio de... Não tá no ter, velho. Não tá. é E Deus interessante. falou muito disso. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e você perder sua alma? Queira ou não queira, eles sabem mais do evangelho do que nós que tá evangelizando. Eu tava indo evangelizar, chegando em pessoas que talvez vão conquistar o céu De forma intuitiva. e de forma intuitiva e que eu que sei que tô pregando, corro o risco de perder, entendeu? De ser aquele que o Senhor vai dizer bem assim: Senhor, eu não preguei em teu nome, não fui na África em teu nome, não evangelizei naquela nação, todo mundo, né? Sei nem quem você é. Aí ele vai falar: não te conheço, Pedro. E Isso. aquela pessoa vai estar lá. E é o que Jesus falou também, né? As prostitutas Os publicantes precederão. precederão. Não é uma coisa atípica, né? Pedro tá falando da realidade diária deles. É diário aquilo Não é ali. pontual, né? Não é pontual. Aconteceu um dia. E isso não vai me tirar... Não é pontual, é todo dia. Igual nós aqui que temos ali, nós temos nossa casa, nosso conforto, você tem seus filhos, você tem seu carro, você também tem todos os dias. E mesmo assim você fica frustrado e não tá alegre com essa alegria todo dia. Aí você usa a palavra certa, alegria, mas assim, a questão é a seguinte: que tristeza você vai ter uma vez ou outra, felicidade você tem mais de vez em quando ainda, mas se você encontra o contentamento, você tá sempre alegre. E a minha alegria é plena e ela não passa. Você pode estar todo lascado, mas você encontrou a alegria que te mantém contente. É aquilo que Paulo fala. Já aprendi a comer muito, comer pouco, na riqueza, na privação, pobreza, né? na privação, tudo. Mas eu me mantenho estável, porque eu entendi que eu sou. Exatamente. E não que eu estou em alguma circunstância. As circunstâncias, elas são variáveis. Mas quem entendeu quem é, coloca contentamento em tudo que faz. E acho que uma grande característica desse povo, pelo que você está falando, é entender que independente da condição externa, eu consigo estar contente pelo fato de existir e poder participar daquilo que está acontecendo. Seja uma dificuldade ou... Quem acompanhou aí as suas redes, via quando você postava alguma coisa, tava a molecada toda alegre, né? Todo alegre, cara. Você Mano. pensa, esses meninos devem comer demais, deve ter Kinder Ovo, deve ter tudo. Mano, às vezes nem comeu. Tá lá o dia todo, nem comeu, velho. Vai pra casa sem comer. O lanche que tinha era quando ia lá na Canção Nova, que comia com a gente lá, nos oratórios que a gente dava lanche. E aquilo ali, cara, dá um nó. Alegria, alegria. E os meninos nossos que tem tudo, quando no braço tudo tá birrando por qualquer coisa. É ou não é? Outra coisa que eu acho legal frisar também, que você partilhou, que é que você vê, o moleque tem a televisão no quarto dele, ele tem um celular, ele tem um videogame, ele tem não sei o quê. Lá, eles não tinham brinquedo. Aí vocês davam brinquedo, eles revezavam, né? Com Tinha que carrinho, cara. revezar, aham. E não dava briga, né? É. Não brigava, mas não sei. Não, mas... de vez em quando eu dava umas trequinhas. entreguinhas, mas só que eles tinham a consciência de que não, o outro também tem Ai, que ó, que brincar. legal, né? Tinha. Inclusive o de dar, mano. Isso daí eu até postei também no meu Instagram, porque, tipo assim, no dia que a gente distribuiu as bolachinhas, que era contado também, porque a gente não tinha como dar muito, né? E aí eu saí pedindo e filmando. Falava, me dá, eu falava no dialeto, né? Uhum. Tipo assim,
Agora eu não tô lembrando como que fala. Mas eu pedia um pra eles e aí... Cara, de 10 que você pede, 10 te dá. E aqui Olha no só. Brasil, de 10 que você pede, um às vezes que dá. Olha Tudo que estranheza, esconde. né? É, não dá. Ó, tu lembra, não sei se tu vai lembrar, que o Dom Bosco, uma vez ele foi lá na Palavra Viva dar uma aula pra gente O lá? bispo, né? O bispo. Não tô Tu lembrando. lembra? Porque eu lembro que tu comentou comigo que a gente pegou até um livrinho que ele deu lá. Que ele fala, um livro falava sobre vocação. Não, mas te falar assim, o que ele pra mim não falava- esquecer. Que ele fala assim, que É o livrinho dele que eu tô falando, né? mas ele fez um desenho assim, tipo, bem didático, que no centro do coração do homem tá Deus. Só que aí outras coisas começam a aparecer e começa a brilhar e a gente vira o rosto e começa a se vislumbrar com outras coisas pra tentar preencher o nosso coração e tira o olho do que de fato preencheria. Porque essas coisas ficam como luzes chamando a atenção, e a gente fica olhando pra fora e o negócio tá dentro da gente brilhando que nos preenche, a gente não olha mais. E a gente fica olhando pra tudo. Aí ele deu exemplo, bebida, farra, mulher, bens materiais, a gente fica olhando pra tudo. Aí a gente fica tentando pegar aquelas coisas pra preencher como o que tava dentro tava preenchendo, e no preencher você começa a ficar agoniado. Aí você começa a pegar de tudo. Aí você compartilhando das crianças na África, falei, será que esse contentamento não se dá justamente porque eles estão acostumados com a privação? Já não tem o que De não, preencher ali. de não ter coisas que os distração, iludam, né? que os distraiam tanto. Aí o pouco que eles têm gera tanto contentamento porque eles não buscam contentamento em tantas opções como alguém que tá aqui hoje, por exemplo, no Brasil, pode ter, entendeu? Mas assim, eu vejo mais ou menos uma lógica também nesse É sentido. isso mesmo. E acho que por isso que Jesus também falou, né? Acho não, por isso que Jesus também falou. Que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha, né? Do que um rico entrar no reino dos céus. Porque Doideira. o rico tem muito mais chance de ter muitas coisas que vão tirar o foco dele do principal. Não é que é impossível, mas é porque ele tem É muito tanta mais difícil. comodidade, tanta coisa, que vai ser muito mais fácil dele sair. É o E que era eu o que eu via lá. Eu Porque os compartilhava lá em pobres casa, hoje lá, do resort. Exatamente, nós Não é? partilhava. Porque tira todo esse brilho fora, tira o foco do real que tá dentro, Eu né? acho que é interessante, tinha até citado aqui em off, né? A sua percepção enquanto cristandade pra você lá. Que você falava que se sentia mais preparado pro encontro com Deus, estando naquela realidade. Se Deus te chamasse naquele momento, É verdade. como é que seria, né? Qual que era a sua percepção na hora lá? Porque você estava inserido na missão e longe de casa, longe de tudo, qual que era o seu coração Entra no que eu naquele vivi momento? também, né? Não sei, já da experiência lá de quase, né? Pode falar. É pela ordem que você quiser, cara. Então, que hoje quando o Everton me chamou também falou que era pra me partilhar sobre a experiência, porque lá na África tem malária, né? Não sei, acho que todo mundo também que tá acompanhando sabe disso, que a África é um país que tem muitas doenças e Tu tudo. ficou quanto tempo lá, Pedro? Só pra 3 anos. 3 anos, boa. Fiquei 3 anos lá. Queria ter ficado mais, não fiquei por causa disso que eu Aí vou vai contar agora. É. Aí eu peguei 5 vezes malária. Na quinta, eu ia vir eu viria pro casamento da minha irmã. Então, eu peguei o avião e vim. Só que a malária, ela pode demorar até 15 dias ou mais, até 30, se eu não me E engano. você Posso não estar falando sabia que errado. era malária, né? Então, peraí. Só pra destacar se também. manifestar. Tu já vinha para o Brasil por conta do casamento da sua irmã Por conta do e casamento da minha veio. irmã. E vim. E tava contaminado, não sabia? Não sabia. Ah, entendi. E ela pode demorar 15 a 40 dias, se não me engano. Talvez possa estar errando um pouco, mas por aí. Entre 15 a 40 dias até pra se manifestar no seu corpo depois que o mosquito, é por um mosquito, né? Te picou. E aí, cheguei aqui, teve o casamento da minha irmã, fui lá. Depois de 20 dias aqui, comecei a sentir dor de cabeça. E a malária, dor de cabeça também é um dos sintomas. No entanto, ela se manifesta muitas vezes tudo de uma vez. Dor de cabeça, febre e dor no corpo, que você fica capotado. E às vezes que eu tive as outras 4, foi assim. Como ela não veio assim, foi só dor de cabeça, eu achei que era uma enxaqueca ou só dor de cabeça mesmo, porque eu tenho às vezes, né? Tal, beleza, não resolveu o remédio, aí fui no hospital e aí fizeram um exame de dengue, porque isso foi há 1 ano, gente. Há 1 ano atrás eu tava no hospital ainda. Eu tinha acabado de sair da UTI, tinha 3 dias que eu tinha saído da UTI, da intubação. Agora, hoje. E aí, há 1 ano atrás, quem lembra, o Brasil tava tendo um surto de dengue. Foi. E tinha gente até em UTI por causa de dengue. Lá no Centro-Oeste estava muito forte. Não sei se era em todo o Brasil, mas só que lá no Goiás, de onde eu sou, estava muito forte. Então as UTIs estavam cheias de gente por causa de dengue. Então quando você chegava no hospital, a primeira coisa que ia fazer era esse exame. Aí viu que as minhas plaquetas estavam o quê? Baixas. Então, os sintomas são parecidos, né? Tava com muita dor de cabeça, começando a ter um pouco de fraqueza. E é o que é mais comum aqui, né? E é o que é mais comum aqui, falaram o quê? Dengue. Só que eu falei que eu tinha vindo da África, que eu já tinha tido malária, né? E os médicos falharam, porque quando você fala que você voltou do exterior há menos de 3 meses, tem que chamar a vigilância sanitária para que a vigilância faça exames do país de onde você veio. E infelizmente a
A médica Não ela teve. falhou nisso, né? E a informação você deu, né? Hã? E você deu a informação. E eu dei a informação, inclusive tá no prontuário médico, porque depois a gente foi ver e tava lá. Que a família... Então começaram a te tratar como se você Como tivesse. se eu fosse dengue. Então, e aí dengue no começo é o quê? Tomar água com força e pode voltar pra casa, porque não tava tão grave. Só que aí depois eu já voltei ruim. Aí eu já comecei a ter delírios, né? Por quê? Porque a malária é um parasita que age no sangue, né? E ela começa a correr todo o nosso sistema sanguíneo. E aí, quando ela já tomou muito, e já tinha mais de 70 mil parasitas por mililitro de sangue no Meu meu corpo. Deus É. do céu, mano. E aí, quando tá tão cheia assim, ela sobe pro cérebro, pode subir. Não é todos os tipos de malária, mas algumas pode, é que eu peguei por dia. E aí foi pro cérebro e se torna malária cerebral. E ela ataca o seu sistema nervoso. E aí, quando ataca o seu sistema nervoso, você começa a perder os sentidos, né? Então eu comecei a não reconhecer. Aí imagina, pessoas. você me levou no hospital, nós estamos indo, está de boa, tô conversando, aí levou outro dia de novo, aí outra vez que levou, lá no hospital mesmo, eu já comecei a você falar comigo e eu já não olho pra você, fica assim, Meu ó, Deus do céu. olhando pro nada. Aí você fala comigo, Pedro, não sei o que, eu não olho pra você, hã? Isso eu tô falando o que me disseram, porque aí Não eu já lembra também. apaguei, já não lembro de nada. É. Meu Deus do Aí eu já céu, comecei também a fazer minhas necessidades, não controlar. E aí você imagina, minha mãe lá junto comigo, porque eu tava de férias, né? Meu pai vendo isso. E o povo dizendo que era dengue, mas eu comecei também a gritar, porque quando atacou aqui começou a doer muito. Então eu colocava. E ela também ataca aqui, se eu não me engano, é o fígado. Eu não sou muito bom com isso, não, tá, gente? Se eu não me engano, é o fígado. Então, Vai doer aí, né? Eu colocava a mão aqui e na cabeça e gritava. Eu comecei a xingar muito palavrão, que é coisa que eu não fazia há anos, né? E aí assustou todo mundo. E tu lembra disso, não? Não lembro de lembro nada. Isso tudo é me contando. Que me contaram. E aí eu gritava, eu ficava xingando, ficava falando que tava doendo muito, não reconhecia ninguém, não falava coisa com coisa, falava coisas no dialeto lá, né? E o dialeto é bem estranho, então, tipo assim, Ninguém entendia. ó, Massueira Bange, da Sueira Buino, Cainunho, Mulunga Cudaletcene. Meu Tu Deus. ficava falando. Que confusão não pode causar um negócio desse, né? Então, Meu o nego Deus, pensa- Pra quem tá vendo, tá endemoniado, né? Pra falar. falando língua estranha. Enquanto que eu só falei boa tarde, aí eu tô tendo uma boa tarde, Deus te abençoe. Só falei isso. Então, mas tipo assim, a língua é muito diferente da nossa. E aí imagina eu falando tudo isso. Minha irmã que falou, que eu ficava falando. E aí tinha hora que eu começava a orar em línguas, tipo, mó doidão e gritando, e rezando por causa que tava atacando o sistema, né? Sim. Então você fica totalmente É o que descompensado. já tem de informação ali, né? Vai jogando, Já era como- Meu aleatoriamente. Deus. E é engraçado que depois, eu não sabia que eu tinha xingado, não me lembro, mas eu sei que eu xinguei por quê? Porque depois que eu acordei, os palavrões estavam muito frescos na minha boca, e tinha anos que não era assim. Então acontecia alguma coisa de eu bater, de eu esbarrar, já vinha o palavrão, e não tava mais sendo assim. Então eu vi que o inconsciente, Nossa, como que jogou doideira, tudo, né, mano? ficou Vai fresco. acordando, né? Ficou fresquinho na cabeça. Vai acordando Muito a louco, né? paciência. Doideira. Já. Tá lá, né? Guardadinho. Tá lá. E aí, como veio tudo, aí agora ficou fresco. Até hoje E ainda dá, tá mais. dá uma reflexão grande isso aí, né? Você para pensar. É. Porque você foi contaminado por impurezas do mundo todo. Aí depois você se converte, o homem novo vem à tona, mas o velho tá lá guardado. Se lá você vacilar, o Saulo volta, né? Como é que é o negócio do batismo lá? Você é batizado, aí morre o homem velho e nasce o homem novo, né? Aí na primeira situação de pecado, você vê que o filho da mãe não morreu nas águas batimais, sabia nadar, né? O homem velho agoniza, mas não morre. Quando você dá uma escorregada, é como se alguém apertasse o peito e sai um pouquinho de água da boca. Já abriu hoje, já. Achei que o homem velho tinha morrido nas águas batimais, mas o desgraçado sabe nadar. Agoniza, mas não morre, ô miséria. É desse jeito mesmo. Mas e nessa? Que coisa ruim boia, né? Não morre, miserável. Nessa, gente, a comunidade começou a rezar por mim. E eu fiquei muito mal lá no hospital e não sabiam o que era, né? Porque já estavam vendo que não era dengue, mas os médicos não estavam conseguindo identificar. E aí a minha irmã, minha família contactou a Canção Nova e aí começaram a rezar e também tentaram me transferir da minha cidade para Brasília. Só que eu já tava numa situação, isso que eu tô contando foi me contado, né? Foi legal que eu fui pregar em um lugar que um enfermeiro que tava ouvindo a pregação, olha como que é. Um enfermeiro que tava ouvindo a pregação, a primeira vez que eu preguei sobre isso, ele estava lá no dia e me atendeu na UPA, no outro legal. hospital que eu fui atendido. Não, mas foi um negócio que comoveu o Brasil inteiro. Se Foi. você tá assistindo aqui, lembra? Eu não sei, mas assim, Teve o SOS, Pedro. eu vi pessoas que eu nunca imaginei do nada falando assim, vamos rezar pelo missionário Pedro da Canção Nova. Ninguém nem sabia quem era o Pedro, mas tava, mano, o Brasil inteiro parado pra rezar pelo missionário com malária. E o que ficava muito gravado era isso. Não, agora é só Deus. Essa frase assim, porque assim, no estado que ele tá, o pessoal comentava isso. E falava assim, né, se ele voltar, volta com sequela, né? Foi. Tipo assim, era uma afirmação Não, e científica, na verdade, né? de verdade. E a minha namorada, gente, tava lá na África.
E ela via detalhe. as pessoas que já tiveram que já tinham tido a malária cerebral como eu, como que estava. E muitas sequeladas, que tipo assim, já não... Jesus Você, amado. você não volta totalmente, você fica meio com... Sabe? A cabeça não batendo muito bem, não sei como usar uma palavra pra isso, né? Mas... Se bem que... Fica a sequela ali, né? E aí, tipo, você não Se reconhece bem direito que as pessoas, você não... constatamos isso, né? Ainda tô meio, né? Mas eu tô Há melhorando. controvérsias. Aí você imagina ela, imaginar como que eu voltaria. Eu Não podia mano? voltar sem reconhecer ela, sem ter as memórias curtas, porque eu não tava lembrando da mãe, do pai, das coisas, eu tava lá meio... Como que eu voltaria? Ninguém sabia. E aí teve um momento que foi que a comunidade ficou toda muito tensa, que queriam me transferir. Nesse lugar que eu preguei, que tinha um enfermeiro lá, depois ele quis ir lá e quis falar um pouco no microfone. Olha só, mano. E aí ele falou, olha, o que ele tá falando é real, e de fato, nós que víamos ele, não tinha mais chance dele voltar mesmo. Entendeu? Meu Deus do Do hospital céu. que eu estava antes de ser transferido. Certo. Eu passei por 3. Eu tava no primeiro, aí eu fui pra uma UPA, que foi essa, né? De pronto atendimento, pra ver se a UPA me mandava pra uma UTI de um hospital público. Só que aí não deu, porque eles disseram que tinha que ser um neurologista, especialista, porque tava muito ruim. E nessa UPA era onde esse enfermeiro tava. E ele disse que não tinha como eu sair dali e sobreviver. Ir numa ambulância e sobreviver até chegar lá. Tinha que ser numa UTI móvel. E com um médico do lado. Não podia liberar de outro jeito, senão eu Meu morreria Deus do céu. no caminho, entendeu? Então tinha que ser numa UTI móvel e com um médico do lado. Senão não liberava, porque senão ia morrer e a culpa seria de quem enviou. Porque não podia sair dali. E aí, cara, quem me viu, inclusive esse enfermeiro, falou que as pontas dos meus dedos, eu não sei dizer o que é, né? Mas já estavam, as extremidades já estavam roxas. E eu já Nossa, tava muito velho. brancão, que isso quer dizer que o seu corpo já tá, a vida já tá meio que deixando. Então, era uma situação muito dramática. E aí, no dia 1 de maio, de madrugada, arrumaram essa UTI. E os hospitais de Brasília não queriam aceitar também, detalhe, né? Porque um médico que aceita um paciente assim sabe que ele tá quase morrendo. E se morrer, quem vai ter que assinar é você, a morte. E você já tá pegando quase morto, então muitos não queriam uma aceitar por dificuldade isso. imensa, Meu né, Deus do céu, mano. É uma situação muito delicada, pô. E tá te mandando uma pessoa sem diagnóstico do que é, quase morrendo, pra você chegar lá, tentar descobrir, Resolver. sendo que já tá quase morrendo, e depois você que vai ter que assinar que morreu na sua mão. Então pensa, é bem delicado. E aí nessa hora, quando cheguei nesse outro hospital, já disseram que eu tinha que ser entubado. E aí a gente, devido à pandemia, tudo isso que aconteceu com os entubamentos, parece que entuba já morre, né? Mas assim, nessa circunstância toda, tu tava em coma? Eu não sei de nada disso, Tá. só tô contando o que minha mãe e entendi. minha irmã que me acompanhou me contaram. E a comunidade, todo mundo tava perto. Assim, eu não tava em coma. Entendi. Eu Mas estava- não tava inconsciente. Eu tava assim, eu gritava, xingava, falava todo esse trem, mas só que na minha cabeça não tenho memória de nada, porque Entendi. tava Mas atacando não meu tava sistema apagado. nervoso. Entendi. Isso que eu queria saber. Eu tava apagado, mas sem estar apagado. Não Eu era ação gritava consciente, né? Você Isso. fazia, mas. sem ter consciência, Entendi. exatamente. Tava acordado, mas meio que um zumbi, né? Diz que quando eu tava nessa UPA, eu gritava que o hospital inteiro ouvia. A minha família se reuniu toda em frente ao hospital e lá de fora, porque eu não podia entrar na sala vermelha da UPA. Aí o pároco foi lá e entrava e dizia como que tava pra minha família lá fora. Diz que os gritos eles ouviam do hospital inteiro. Então você imagina. Que situação. A mano. última vez que os meus familiares me viram foi quando eu pude sair pra entrar nessa UTI imóvel. Eles viram só eu passando pra máquina e máquina. entrando. E do jeito que eu tô te falando, todo branco assim, meio que sem vida. Todo mundo que olhou assim, tipo, foi tipo meio que a despedida ali, entendeu? E os médicos já não tinham mais, eles não sabiam mais o que fazer. Mas até aí não tinham me desenganado ainda. Não tinha se desenganado nesse momento. Mas aí fui, mas tava com risco de morte iminente ali, né? Aí o meu pároco foi lá nessa UTI, ligou pro prefeito da cidade também, pedindo ambulância e tudo. Foi um movimento na cidade. Nessa hora já tinha culto protestante rezando pelo missionário Pedro da África. Gente, vocês não acreditam. Depois, Doideira, né, quando eu mano? voltei na minha cidade, que eu andava, gente que eu nunca vi, eu fui comprar um sushi lá com a minha mãe, que ela queria pagar um sushi pra mim, que sabe que eu gostei. Como voltou a vida, queria te dar tudo que você gosta, né? Aí foi lá, o cara... Você quer o Pedro? Cara, a gente rezou por você. Ah, não sei que o que. legal. Eu ia passando nos lugares na cidade, cara, e até hoje ainda acontece isso. Que da hora, É velho. muito interessante, velho. No tempo, como tava mais vivo, acontecia muito mais, né? Tá diminuindo agora. E aí, a gente foi indo nesse carro. A minha irmã me falou uma coisa que ficou muito, muito forte. Que ela falou que cada freada que a ambulância dava, minha mãe tava lá na frente, na ambulância. Ela falou que cada freada, ela pensava, morreu. E eles estão parando pra minha mãe sair de dentro, porque deve estar chorando Nossa. Meu desesperada. Deus do céu, hein? Então ela falou que o caminho de Lusiânia até Brasília, que é uns 50 quilômetros, Meu Deus. foi nesse drama, isso. E quando chegou lá que falaram que eu ia entubar, aí, e nisso a comunidade de Canção Nova já tava rezando por mim, meus irmãos, a minha família, parentes, as paróquias de Lusiânia, a trezena de Nossa Senhora de Fátima.
Já tava sendo feito pra mim lá na paróquia, o povo tudo rezando, o padre falava na trezena e tal, nos cultos, porque minha família tem muitos protestantes, né? Os pastores rezando, tinha pastor que nem me conhecia. Mas por causa de quê? Aí agora eu também quero dizer, porque a gente falou de muitas vezes dar valor mais em quem trabalha em outros trabalhos e não como missionário, né? Mas nisso eu também vi um grande valor que deram para aquilo que eu tava fazendo. Porque muita gente rezou por mim, não por mim mesmo, eu tenho plena convicção disso, mas pela missão que eu realizava. Pelo missionário, né? Pelo missionário. Porque quando ouviam, tava na África, trabalhava com as crianças, tava ajudando, tava construindo tudo lá e tal, e a gente também queria construir uma creche lá, né? Quando eu tava lá, que eu era o responsável da missão. Então, quando a pessoa ouvia isso, cara, a pessoa falava, a gente tem que rezar por esse jovem. Porque os jovens hoje não tem quase ninguém querendo nada com nada e um fazendo isso. Então, isso foi uma grande comoção. E o legal é que quando eu cheguei lá no hospital também, que me mandaram que ia me entubar, tem a troca das equipes da UTI. Então, sai uma equipe e já vai entrando outra, porque tem que ser muito rápido, porque o pessoal tá tudo na UTI, pode morrer a qualquer momento, né? Só que quando eu tava saindo a equipe, eu tava chegando nessa troca. A equipe que já podia ir embora não quis ir quando viu e soube do caso. Ficou 2 equipes, do turno que tava entrando e a outra que tava saindo, legal, cara. em cima de mim ali, tentando me entubar, tentando animar também, porque parece que teve um pouco de complicação. E aí que me entubaram tudo. E ficaram mais tempo, tipo, fazendo hora extra ali, mas por causa da causa. Olha E depois, quando eu fui melhorando, eles iam lá me visitar, mano. Tem graça, né? Tem uma menininha, 2 meninas que falaram que rezaram na paróquia, que levaram para as igrejas dela para poderem rezar por mim. Olha que da forte, hora, velho. que Que da hora. trabalhavam lá, que eram enfermeiras. Ô Pedro, por quantos dias entubado? Entubado foram 5. 5 dias 5 entubado. dias. Aí quando entubou mesmo, aí a comunidade intensificou muitas orações, né? E quando entubou foi quando os médicos já achou que não tinha mais jeito, né? Que aí já falaram que... Aí nem deixaram a minha mãe passar. Eles estavam deixando minha mãe ficar Tu chegou a entrar em coma, não? em coma induzido, né? Induzido, né? Só da intubação. Ah, o da intubação, entendi. É, que aí eles topam você entra no coma induzido pra você... Porque já estavam atacando muito o meu cérebro. Lá nesse hospital, descobriram que era malária. E a vigilância foi ativada, a vigilância sanitária foi lá e diagnosticou. Só nessa situação, então, que descobri que era malária Que descobriram. Mas aí quando descobriu, como já estava muito no meu cérebro, quando o parasita, quando você aplica o remédio antimalárico, ele sente que ele está sendo morto. Então ele foge e o remédio é aplicado no sangue. Então, como está correndo o remédio na corrente sanguínea, o parasita foge para onde tem menos sangue para ele deixar de ser atacado. E onde tem menos sangue é no cérebro. Meu Deus do céu. Então eles iam, na hora que eles começassem a aplicar aquilo que era o antídoto, ao mesmo tempo poderia ser aquilo que ia causar minha morte. Porque tinha tantos parasitas que eles já estavam aqui atacando também, e os outros que não estavam ainda ia tudo correr pra lá. Na hora que coisa, que era naquela noite do dia 1 de maio, né? Da virada ali, de sexta pra sábado, se eu não me engano, era. Isso tudo me contando, né? E aí aplicaram, não deixaram ninguém ficar lá, e ali os médicos já foram. Isso depois os médicos também contaram. Eles falaram que eles voltaram para casa, os da vigilância que aplicaram, eles que eles voltaram num carro pro lugar onde era da vigilância. Eles que eles voltaram num silêncio, tudo assim, tipo, já era. Ele amanhã não. Isso foi a mulher me falando. Caramba. Então foi tudo muito forte, velho. Quando eu voltei, eu ouvi todo mundo. Era muito, assim, surreal que eu tinha vivido aquilo. Porque quando eu acordei, eu, tipo, o que tá acontecendo? Eu não sabia de nada o que tava acontecendo. É doideira, um negócio que você não escuta no Brasil, né? Tipo, antimalárico. É, Você não vê essa palavra aqui sendo utilizada. Comum em outros lugares, mas aqui, exatamente. né? Não é todo mundo que usa um antimalárico. Quase ninguém usa um antimalárico no Brasil e... Por isso que não tem, né? Ninguém E ninguém sabe. sabia. Só quem mano. sabe. E aí é por isso que é obrigatório, é compulsiva que o médico ou enfermeiro que atende alguém que tá vindo de um país de lá, chame a vigilância, porque a vigilância sabe e sabe fazer os testes do país de onde você tá vindo. Então a grande falha foi essa, entendeu? E aí, depois de diagnosticaram, aplicaram. Aí nessa noite teve vigília na Canção Nova. Lá, os missionários todos rezando por mim, por essa intenção. Teve vigília também na nossa casa mãe, que é a casa de Queluz. Teve mais de um lugar, sem contar todas as outras missões do Brasil. Nas capelas da Canção Nova no Brasil, onde você entrava, não todas, mas a maioria, você entrava, embaixo do altar tinha uma foto minha, Ó, que legal. escrito SOS Pedro, né? Pra rezar. Então, mesmo que a pessoa não lembrasse, mas na hora que ela entrava, ela via a foto ali e rezava. Tem como a gente... Vou jogar pra vocês aí. Tem como a gente pensar, conjecturar isso, assim... O Pedro iria morrer e não morreu por conta das orações? Ou isso é uma coisa que, assim, não tem como se falar ou pensar? Eu tava no desígnio de Deus que você passasse por isso, mas você não morreria de qualquer forma. E a oração é pra que a nossa vontade fosse conformada com a vontade de Deus. Ou não, tipo, se você tava pra ir, a oração fez com que você voltasse. O que você acha? Essa é uma boa, hein? Cara, Cadê os teólogos? A gente vai sempre falar assim, só vai
no modo popular, né? É. No dia que tá marcado, pai, não tem jeito. É, o povo diz. Mas olha, Mas eu diria... acredito que a oração do homem, ela toca o coração de Deus. Eu também acredito. Eu acredito na força da intercessão. Porque E assim, eu digo- vejo que Lázaro, ele morreu. E o tanto que as irmãs ali não estavam desejando aquilo que Jesus chegasse lá pra fazer alguma coisa, né? E mesmo ele morto, aconteceu, Jesus faz ele voltar. Deus utiliza disso. Então assim, eu acredito que a oração do povo, ele toca o coração de Deus, sim. Eu acho que a oração, ela surge efeito. O que você acha? Você cadê tem em os casa? teólogos? Não, aqui eu não quero que você responda de forma teológica mesmo, não. É a experiência da vida. Não, eu vou dizer... Né? Porque assim, talvez assim, um propósito de Deus para que o povo se unisse em oração, para Deus mostrar que a igreja pode ser unida, né, pela causa da evangelização. Quero chamar a minha namorada pra vir aqui, por favor. Aí, Evandro, Ficar do meu lado. Você vai usar meu microfone. Pode vir, meu bem. tá Porque vendo você ela? também vai falar sobre isso um pouco. Vem. Ó, o que eu vou dizer enquanto ela vem? Eu tenho certeza que eu só estou vivo graças à intercessão do povo de Deus. Aí, ó. Certeza absoluta. Porque o meu fundador, Padre Jonas Habib, dizia que tudo pode ser mudado pela força da oração. Então não tem como eu pensar diferente. Eu acredito nisso. Então alguma coisa foi modificada. Interessante. E seja bem-vinda, Dani. Senta aí. A Dani também que acabou de passar por uma cirurgia tão perigosa quanto a do Pedro, né? Tá Ô, aqui Valci. também. Mais uma sobrevivente. Vamos precisar de auxílio aqui pra mudar a câmera. Mais uma sobrevivente aqui em nosso meio. Vem pra cá, meu bem. Ó, Fica bem juntinho aí, os dois, né? Bem juntinho. vem, meu. Faz de conta que vocês estão apaixonados mesmo, vai. Então mesmo, ó, pelo sorriso, então mesmo. ó. Ô, Pedro, uma coisa que você tava falando lá em casa, daqui a pouco a gente passa a palavra pra Dani, que você falou assim, cara, parece que ficou uma pressão depois que eu voltei. Achei interessante isso. Você falou assim, "Mano, se eu não fui, é porque Deus quer que eu faça alguma coisa. Será que eu tô fazendo o que Ele quer que eu faça porque eu voltei?" Então, isso aí eu acho que. Eu não sei, mas eu imagino que todos aqueles que já passaram por uma experiência de quase morte voltam com essa. Com esse sentimento, né? Sentimento. Não sei como eu posso dizer. Pressão, talvez. Que a própria pessoa Um senso de responsabilidade pela volta, né? também. E ainda mais no meu caso. Imagina, Cara, o Valmir Alencar fez parte da minha conversão. Ouvi as Certo. músicas dele. E o Valmir Alencar conseguiu o meu número, mandou mensagem pra mim, no particular, dizendo: eu rezei muito por você, você tava no meu livrinho de orações. E eu queria saber como é que você tá agora. Ele conseguiu, deu um jeito. Olha só. E isso teve manifestações assim de várias pessoas. Eu tô falando dele porque ele fez parte da minha conversão. Eu ouvia ele lá na Palavra Viva com vocês, a gente ouvia as músicas dele. E esse cara rezou por mim, porque ele me acompanhava no Instagram, via o que eu fazia, pelaquela missão que eu realizava, ele orou por mim. Um padre dos Estados Unidos que eu nunca vi, falou que mexeu no sacerdócio dele, à minha volta, tudo que eu vivia, e ele rezou por mim nas missas, se entregou, e vê que eu voltei, que eu estava vivo, mexeu no sacerdócio dele. Chega em lugar que nem se imagina, né? Um missionário que estava querendo deixar a vocação, Eltim. Ele falou que voltou o amor pela vocação rezando por mim. Voltou a vontade de se entregar a vida missionária a Deus por causa daquilo que eu passei. Na comunidade Canção Nova também, vários irmãos falaram disso. Inclusive esse missionário é da Canção Nova, que eu não vou citar o nome, né? Mas ele disse que já estava fazendo um discernimento, um acompanhamento para sair, se desligar da comunidade, e reavivou nele. A comunidade se uniu para orar, não foi, amor? Se uniu, oraram, fizeram vigília. Isso mexeu com toda a comunidade. Você vê então que não é só você que volta, né? Não. Um monte tem as Então, suas por isso que eu experiências tô falando, de voltar. tem o propósito de Deus por trás de tudo, Olha o né? padre que volta ali com mais intensidade pro seu sacerdócio, o missionário que volta por aquilo que ele é chamado, né? O meu pai, no tempo, também fez uma promessa de que não ia mais beber. Ele era alcoólatra desde os 10 anos que ele bebia e ficou sem beber. Ficou 9 meses sem beber. Olha só, cara. Acabou que caiu de novo, infelizmente, né? Mas só que agora parou de novo. Mas meu pai nunca tinha passado nenhum mês, cara. 9 meses, porque ele pediu por mim, porque achou que eu ia morrer mesmo, né? Então, por amor, ele fez essa promessa de parar de beber. Então, quando eu voltei, conseguiu aguentar ali os 9 meses ali. Recaiu, mas agora ele tá tentando de novo, graças a Deus, tá sem beber de novo. E isso tudo movido. Desculpa. Por isso que aconteceu. Então, não tem como dizer que não tem todo um mover de Deus nisso daí, entende? E eu acredito, eu não sei explicar, mas eu acredito sim na força da intercessão e de que pode ser mudado sim. Que Deus, mesmo ele não precisando se submeter a isso, de alguma forma,
E é claro que ele tem um conhecimento, eu não vou entrar nesses detalhes, né? Porque ele tem um conhecimento do tempo, de tudo que vai acontecer, de que não ia. Então, no princípio, ele sabe, ele sabe de tudo, sabe, mas eu acho que ele escolhe viver no nosso tempo. Sim. No que diz respeito a nós, pelo amor que é tão grande a nós, a ponto de ter dado o seu filho único, que também é uma loucura, Deus vir e se tornar homem também é uma loucura, gente. Escandaloso. Se é pra falar de loucura, né? Escandaloso. Ele veio e se tornou homem na nossa pele e morreu como nós. Então, elevou, ele nos elevou. Elevou a nossa humanidade, a divindade dele, e diminuiu a divindade da nossa humanidade. Sim. Isso é um fato, aconteceu. Esvaziou, Então, por né? que ele não faria esse outro absurdo de, no momento em que estamos vivendo, apesar dele ser atemporal, viver aquele tempo presente conosco? E ele vive a dor de cada um. E eu acho que isso é a grande resposta para quando as pessoas falam: como que Deus é bom se há dor no mundo, se há todo esse mal? A resposta é que ele nos ama tanto que nos deixa livre ao ponto de deixar a gente escolher esse mal que fere. A nossa ilusão acha que o mal que eu faço comigo não fere todo o corpo, que somos nós, mas fere e alcança o outro, o mal do pecado. Então, esse mal é devido a isso. Então, ele escolhe nos deixar livre, ainda sabendo disso, que vamos nos ferir por amor, para que a gente possa amá-lo livremente, não sermos apenas Que uma demais. marionete que é obrigada a amar a Deus. Então, será que esse Deus não viveria conosco? Não sentiria também as nossas dores que sentiu naquela cruz, né? É claro que sim. O lance é esse. Se Deus é bom, por que a gente sofre tanto? Porque ele nos ama e nos dá essa liberdade pra sofrer. E onde ele tá nessa questão toda? Sofrendo junto conosco. Sofrendo conosco, do nosso lado. Ele permite você sofrer por fazer mau uso da liberdade, mas quando você sofre, ele não fica alheio. Ele vai, já que eu permiti ele sofrer, ele tá sofrendo, eu vou sofrer com ele também. Ele permite que você escolha o sofrimento, sabendo que vai causar o sofrimento nele. Acho que a maior figura disso é Judas, né? Que eles estão sentados junto à mesa ali. E ele fala: vai o que você tem que fazer. Vai e faz o que tem que fazer. Ele permite que ele vá. Ele sabe que ele vai fazer, mas ele fala: todo mundo, segura esse homem aí e prende ele agora com as correntes. Porque Jesus sabia, mas ele permite, cara. E senta ele na mesa, né? Senta ele na mesa junto. E será que Judas não teria sido perdoado se tivesse se arrependido? É. É claro que Claro. seria. E seria confirmado como os outros foram quando ele voltou, né? Então, E aí, Dani? Pô, põe no Bem-vinda. meio, que eu acho que pega bem. Esse aí Isso, fica ó. bem. Se ficar no meio, os dois podem É bom que você falar. fala juntinho assim. Não, pode ser assim, ó. Pode ser assim, ó. Fica mais romântico aí no meio. Aí, ó. O que eu tenho para falar sobre isso, primeiro, olá, todo mundo, é que os desígnios de Deus são insondáveis. É isso que eu posso dizer. Porque ele pode mudar, sim, mas ele pode mudar naquilo que nós pensamos ser um projeto. Nós pensamos ser um plano. A gente é que pensa, né? Mas nós somos temporais, nós estamos focados naquilo que a gente vê. E a palavra, em mais de uma citação na Sagrada Escritura, fala que os desígnios de Deus são insondáveis. Então, quem somos nós para dizer se eram os desígnios de Deus ou ele mudou por causa da nossa oração? Então, eu não me atreveria a responder essa pergunta. Que demais. Mas o que eu posso, o que vem no meu coração diante da experiência que eu fiz, estando do outro lado, né? Porque eu tive que viver essa experiência estando do lado da Virgem Maria. Aquela que contemplou todo o sofrimento e todo o caminho do Calvário sem poder fazer nada. Foi exatamente isso, né? Porque eu estava longe, tinha a mesma vivência e escolha de vida missionária que ele. Então, eu via a mesma experiência de fé e de entrega, mas a dor de alguém que eu amava, enfim, e que estava nos desígnios de Deus para a minha vida, e eu vou dizer que ele mudou? Então quer dizer que o desígnio de Deus para a minha vida com o Pedro era só até o momento em que ele teve a enfermidade da malária? Então eu não posso responder essa pergunta. O que eu posso dizer é que eu acredito nesses desígnios insondáveis do Senhor. E que, diante da experiência do Calvário, da cruz, sempre tem o olhar misericordioso de Deus pelo plano de salvação. É sempre pelo plano de salvação. Foi isso que a Virgem Maria foi colocando no meu coração, para que eu ficasse firme, ficasse de pé, né? No dia em que ele foi... Onde você estava, amor? Talvez eles não saibam onde você estava. Então, eu estava na mesma missão em que ele saiu, né? Onde ele saiu para vir de férias, que foi na missão da África, de Moçambique. E no dia em que ele foi extubado, né? Quando tiraram, foi o dia
Foi no sábado, foi o dia 4, eu acho, que foi, descobriram que tomaram a decisão, né, de extubar. Eu tinha a missão lá de pregar. E assim, ao contrário do Pedro, eu não tenho tão vivo o ministério da pregação, né? Então, foi um desafio para mim ali na missão, mas o que eu tinha era o meu testemunho. E foi isso que eu falei. Então, naquela experiência profunda que eu fiz de me entregar totalmente na missão, diante da dor que eu sentia, quando acabou o momento, né, da pregação e da oração ali, que eu peguei o celular, a notícia era, ele foi estubado. Olha só. Então, assim, Forte, né? como que eu vou duvidar que os desígnios de Deus também não é no cumprimento das palavras de Jesus quando Lázaro foi ressuscitado, né? Quando foi ressuscitar Lázaro, ele disse, isso aconteceu para que o nome do Senhor fosse glorificado. Então, isso também era desígnio do coração do Pai. Mesmo com a experiência de Jesus sendo o homem encarnado, né? Sendo Deus encarnado, né? Trazendo para nós ainda a visão limitada. Porque Jesus também demonstra isso para nós, que nem ele mesmo tinha a visão completa. Ele sempre foi totalmente abandonado nos desígnios do Pai. E foi essa experiência que a gente precisou viver. E a gente precisa viver. E somos convidados a viver todos os dias. Sermos totalmente abandonados nos desígnios do Pai, porque são insondáveis. E para mim, eu sei que ele sofreu muito. E que teve muita gente que sofreu muito. Mas eu não trocaria essa história. Eu não trocaria nada do que aconteceu do ano passado para cá. Nada. Porque Deus tem os seus desígnios e nada escapa da providência, da permissão dele. Eu acredito muito nessa mão providente de Deus que move todas as coisas, não como marionetes, não, mas como homens e mulheres livres para amar profundamente, numa entrega total. Foi isso que eu aprendi com Nossa Senhora, na experiência que eu vi de longe. Foi muito sofrido para mim ouvir a família dele falar, né? Eu só tinha que ouvir, não tinha o que eu dizer, né? Não tinha... no primeiro momento em que ele passou mal, mesmo teve o primeiro delírio, a mãe dele ligou para mim desesperada, tava ligando para todo mundo, ninguém atendeu, então eu atendi ela, e aí lá era de madrugada, eu tava dormindo, só que eu tava ligada, né? Eu tava preocupada já com ele, porque ele já estava internado. Então, acordar com aquela ligação, a mãe dele desesperada, eu só tinha a dor de longe. E aí, quando ela foi falando pra mim como era que ele tava, ela chegou a dizer assim, que ele nunca tinha ficado daquela forma nem nos piores momentos que ele tava drogado. Olha só. Ela falou. Forte, E que foi levar ele no hospital, no banheiro, né? Lá no Ó, hospital pessoal, foi levar. que não tava daquele jeito quando ficava drogado, porque a vida regressa do Pedro. Entender, né? É o homem velho. Tem que ver o outro episódio. Quem tá vindo agora Verdade. é que o Pedro já contou o testemunho dele aqui, gente. Isso, Entendeu? exatamente. Estamos continuando. Continuando o testemunho. Então, ela falou que ele chegou a xingar ela, né? Então, ele nunca, nem na vida muito errada, ele fazia Olha isso. só, Né? Então, foi uma experiência forte para ela ali. E, enfim, o que eu tinha era aquilo. O que eu tinha de longe, né? Então, foi realmente acreditar e eu só tinha fé. Eu só tinha fé ali e caminhar mesmo com a Virgem Maria, né? Somente. Você vê como é que é a mulher de Deus, né, mano? Ela vem serena e mete uma paulada em todo mundo com classe. Não posso dizer que não é desígnio. Sem se exaltar. Sem se exaltar, Sem nada. se exaltar sem nada. Então, receba. É uma postura de bispo, né? Solene, foi solene. Eu achei interessante ela falar da passagem de Lázaro novamente, porque
Lázaro não morre porque Jesus se atrasou, né? É. Ele fala que era um desígnio pra manifestar ali mesmo alguma coisa. Então, assim, tudo tava no desígnio. Tá no plano, né? É. Agora a questão é como você vai responder a isso. Exatamente. É o que muda, né? Mas é aí que entra a nossa liberdade. É a fé, né? A fé da liberdade. E é aí que entra a nossa liberdade e o amor incondicional de Deus. Porque ele sabe também das nossas capacidades. Isso mesmo. Né? Acho que Santa Teresinha que dizia, né? O que eu seria? Eu seria capaz muito pior do que um dos piores pecadores, né? Eu seria capaz de algo pior se não fosse a graça de Deus. Eu vi uma vez um professor falando o seguinte, né? Falando assim, mas se é a graça que nos salva, como é que existe liberdade nisso? E ele deu um exemplo, fez uma analogia muito boa. Ele falou assim, imagine você e seu filho, um gurizinho lá de 5 anos, que se sentam na mesa para jogar um jogo de xadrez. Você manja, você conhece todo o tabuleiro e o seu filho tá aprendendo ainda. Aí você coloca seu filho diante de você e ele é livre, ele vai mexer a peça que ele quiser. Só que ele mexe uma peça ali errada e você mexe o tabuleiro de tal forma para que ele ganhe. Mas quem tá mexendo a peça é ele, quem vai ganhar é ele com aquilo que você tá Nossa, interessante. movimentando para que ele... Tipo assim, essa é a graça agindo. Que pera, cara. Pra você perder, você tem que não querer mesmo, porque a graça tá dando todos. Você faz uma jogada extremamente errada, aí o pai, querendo que você ganhe, faz outra pra que aquela sua jogada errada se torne uma jogada certa. Olha só. E Deus vai insistindo até enquanto vida a gente tiver. Eles Que eu acho colocam até interessante. uns bicão do boa lado, né? analogia. Fica do lado assim, ó, pra você mexer a peça. Dá o toque. Mas quem tem que mexer é você. Você acha que aqui não seria interessante, né? Tipo, aqui ali é o checkmate, ele... O que você vai colocar aqui, filho? Só pra ver. Opa, perdi, né? Mas é justamente porque a graça, ela nos dá ela nos dá a possibilidade de sair da nossa visão limitada e nos colocar numa visão ilimitada de Deus. Ele né? mostra, né? A graça nos mostra. Então, e aí tem que ser realmente uma decisão muito livre, porque nós damos tudo. É exatamente o que o senhor falou, né? Minha vida ninguém toma, eu a dou. Que tamanha liberdade que leva um homem a renunciar a si mesmo, a dar-se numa cruz. O que você perguntou do que eu tinha vivido lá e que eu partilhei com você antes, né? Porque eu tinha voltado nesse assunto, mas respondendo a sua pergunta, que eu vivi uma crise porque eu queria ter morrido, né? Quando eu percebi tudo que tinha acontecido, não é que eu queria ter morrido não, gente, peraí, né? Quando eu entendi toda a história, porque o que aconteceu? Que esse detalhe eu não contei. O pároco, quando foi lá na UPA, no primeiro lugar, ele atendeu minha confissão e deu a unção dos enfermos. E depois, quando eu fui para esse hospital em Brasília, que eu fui para UTI, antes de ser entubado, que eu ia entrar lá para UTI, o padre também da Canção Nova foi lá e falou comigo, e ele perguntou, você quer se confessar, meu filho? E eu mesmo, entre delírios, falei, quero. E é engraçado que isso eu lembro, de eu falando que queria confessar. Eu não lembro o lugar que eu estava, mas ele disse que era lá, nesse hospital. Mas eu lembro de eu falando alegre, eu quero. E o padre me atendeu. E ele falou que a confissão foi válida, apesar de eu estar trocando algumas palavras, mas porque eu consegui confessar pecados que eu tinha cometido, e ele disse que foi válida. Então eu tinha recebido a unção dos enfermos e eu tinha me confessado. A garantia sacramental é incrível, né? 2 sacramentos da igreja. Eu acredito na minha igreja. Eu acredito nesta pedra fundada sobre a rocha de Leão 14 agora. Boa. 14, né? Economia sacramental, né, cara? Não tem como. Então, mesmo que eu fosse... Eu posso estar errado redondamente, mas eu acredito que, no pior das hipóteses, eu iria pro purgatório. Assim, de acordo com aquilo que tá ali nas possibilidades humanas e, obviamente, espirituais por conta da intervenção da E igreja, doutrinárias, tava né? tudo certo, né? E doutrinário tava tudo certo. abraçado. E eu também... Não, e como que eu peguei aquela doença? Buscando a santidade em missão na África. Eu tenho uma multidão rezando por você. Tudo isso aí. Sem contar a multidão que estava É óbvio que Deus não deve nada pra ninguém. Né? Não é por conta disso. Era um missionário. É Tudo graça. É tudo graça. Né? Mas assim, de acordo com o que ele mesmo nos prometeu e que a gente pôde contemplar, tava tudo certo. Né? Aí você imagina, então. Eu tendo consciência de tudo isso, eu falei, cara, eu sobrevivi, tô aqui agora, posso estragar tudo. Pois é. Exatamente, faz sentido. Cara, e não Você não vai ter a mesma chance, né? Eu não tô falando isso aqui brincando, porque mesmo. Sim, cara, mas de verdade me bateu uma crise tão grande quando me veio essa consciência, e hoje olhar pra lá e lembrar disso me faz ficar alegre de ver, tipo assim, a sede que eu tenho de Deus e de contemplar a face dele é tamanha que, imaginando que ali eu de fato teria o visto,
eu não cogitava mais nada aqui nessa terra, porque o que eu quero de fato é ele. Então, se ali eu iria, por que não? Pois é, por que não? Era o que eu mais queria, era o que eu mais gostaria. E aí a crise foi essa. Por que eu não fui? Mas uma coisa que o Padre Roger Luiz... Parabéns. Uma coisa que o Padre Roger Luiz me falou... Não, ela tá falando de outro compromisso. Uma coisa que o Padre Roger Luiz me falou, que me ajudou muito, que foi muito interessante, foi o quê? Se Deus, salvando a minha vida aqui terrena, fosse comprometer a minha salvação eterna, ele não teria o feito. Nossa, que demais, Então velho. isso aí deu uma... Que Foi demais. mas eu fiquei mais de um mês nessa crise. Isso É aí que interessante. mostra também os desígnios de Deus. Que ele sabe de tudo. Muito bom. Ele tá olhando tudo. Nós estamos olhando só aquele ponto. Eu tô preparado agora, porque eu recebi tudo. Mas ele tá olhando tudo lá na frente. Uma coisa que a gente não tem acesso, ele tá tendo. O tanto de pessoa que teve aí uma experiência forte. Eu fico imaginando os médicos. Experiência com Deus. Eu fico imaginando quem escutou a história pela Verdade. televisão, aquele que acompanhou pela internet, o povo na África que sabia que ele tava passando É por isso. verdade. A gente não sabe onde tá chegando. E vai saber que vai chegar ainda. O que Deus quer usar ainda, o que quer utilizar, só ele sabe o desígnio. E se ele te deixou preparado, vamos colocar assim, naquela hora, por que ele não vai te deixar mais na frente, né? Não, mas verdade. você contou isso pra mim naquela hora lá, eu nunca imaginei, né? Mas assim, foi muito acertada a fala do padre, né, mano? Foi muito Consoladora. acertada. Que Deus, a máxima da igreja pra nós é a salvação. Que Deus quer salvar as E almas. o que eu vejo também é que não é uma questão de verdade. merecimento. Você vê que não é merecimento nenhum, porque Santa Terezinha morre com 24 anos, um tanto de gente pode falar, nossa, por que não deixou ser uma santa? Por que não deixou ela viver até os 70? Mas isso é um paradoxo do complexo É da isso cabeça que de eu Paulo falo. também, né? Eu queria ir, mas se eu fico é melhor pra vocês. Mas Convém que é eu melhor tá vou, lá. convém que vai é o que eu fiz. Ele fica nessa, né? Nessa É questão. verdade. Não sei se vou ou se fico. Mas é interessante, né? É, the king and the power of the É. Ô, Pedro, e outra coisa que eu achei interessante que você falou é que você queria voltar, mas você não voltou. Queria muito voltar, cara, pra África. De verdade, porque Você queria que ele voltasse, Dani? Queria. Aí, ó. ela tava lá me esperando, né? Ela foi quem tava mais me impulsionando também. Não, claro que é a missão, mas também, né? Gente, eu queria muito porque... O que eu vou falar pra vocês sobre a África? Lá é um lugar, uma terra fértil, que tá precisando receber semente. Até 100 por 1, sabe? Aquela terra, o terreno fértil que produz até 100 por 1, que é lançada, que também é aquele que brota bem, que não brota entre espinhos, entre pedras. Lá é este terreno. O povo tá sedento. E todo o sincretismo é por falta de alguém para anunciar a verdade. Nossa, velho. Entendeu? Todo o sincretismo religioso que existe. Aqui no Brasil, igual aqui em São Paulo, tô na missão de São Paulo agora, capital. Aqui nessa sala só tem 4 pessoas que poderia pregar em qualquer retiro que for preciso. É verdade ou não é? Sim. Qualquer um de nós 4. Agora, então, tem muita gente pra falar e às vezes não tem tanta gente querendo ouvir. É ou não é? É, mano. Agora lá, tem muita gente querendo ouvir, que nunca ouviu e não tem quem fale. Meu Deus do céu. Então, quando eu me deparei com isso, eu sou como você, um pregador da palavra, como você, eu te queremos, como você, né, meu amor? E ela viu também que também queria ficar, mais que eu até. A gente quer ficar, porque a Forte, gente mano. deu a vida, eu dei minha vida pra isso. E lá Nossa, estavam precisando disso, entende? Então, eu pedi pra comunidade, mandei carta pro conselho, que a gente manda, né? Pro presidente, pros conselheiros. Só que eles analisaram, né? A Dani também mandou pedindo. Eu ainda falei na carta que eu não via outro motivo pra Deus ter preservado minha vida que não fosse voltar pra lá e continuar o trabalho que eu estava fazendo, né? Nossa, mano. Mas a gente vive a obediência e a gente acredita mesmo, por mais que sejam difíceis em alguns momentos, que Deus fala sobre as nossas autoridades. Sim. Seja nos erros ou nos acertos. E eu não acho que eles erraram, né? Mas mesmo que tenha uma vez que uma autoridade, porque acontece, né? Da igreja erre em alguma coisa, Deus... Foi um acerto obedecer. Se você obedeceu, você acertou e Deus lá na frente vai mexer o tabuleiro, igual a gente tava falando, e vai dar certo, irmão. É. Ele Então, fala tipo assim, através da autoridade, inclusive do Papa, né? inclusive, Tá em toda toda a autoridade foi dada por Deus. Jesus falou para Pilatos. Até do Pilatos foi dada por Deus, imagina do Papa. E Tem gente que não. Meu Deus do céu. me ajuda aí, né? Então, e não foi fácil, Everton, receber a negativa do conselho, né? Foi doído para nós dois, né, amor? A gente buscar silenciar e ver, mas quando você silencia, você obedece e vai, né? Claro, eu também me falei para eles, falei muito que eu queria. A comunidade também nos dá essa liberdade de nos dizer, acolhem e tal, e falam as motivações. Mas depois, cara, hoje a gente já vê, né, amor? Motivos pelo qual a gente não deveria ter voltado. Tem diversas Deus vai- nuances, né? A gente tá falando em casa e de imediato talvez você não consiga entender justamente pelo que você tava falando. Mas a máxima não é evangelizar, não é falar.
talvez numa análise imediata é isso, nas paixões. Mas depois que você vai lá todo o contexto, tem família envolvida, tem a responsabilidade da comunidade, tem a igreja que assiste, tem tudo. E muito mais O coisas. cuidado, né? Entendeu? Com a pessoa também, que É. que isso eu vejo que foi um cuidado muito lindo deles. E a comunidade quis que eu voltasse lá. Isso foi muito lindo. Porque não é barato voltar lá. Mas quiseram por quê? Por causa do povo lá, de mim também, mas principalmente por causa do povo. Porque o povo tava muito preocupado e eles não estavam acreditando. Porque quando pega malária cerebral, como falou, a médica até falou pra mim quando eu voltei lá, ela falou, emocionada, entre lágrimas assim, ela falou, você é um milagre. Foi a única que falou a palavra milagre, foi essa. É quase uma sentença, então. nesse Ela caso. falou bem assim, você não deveria estar vivo. Eu nunca vi, ela falou de jeito, vou usar a palavra, né? Você não deveria estar vivo. Ela falou, eu nunca vi ninguém chegar até o jeito que você estava, até onde você chegou e voltar. E se voltasse, não era pra estar sem sequelas. Então você é um milagre. Foi assim, as palavras que ela usou. E sabe o que eu tava pensando? Aqui, ele tava, por exemplo, você tava no hospital, era um caso. No hospital, talvez um caso no Brasil. Agora você olha pra África, mano, o tanto de casos que não tem lá e as pessoas às vezes sem Cotidiano. respaldo, sem suporte pra isso. Ah, mas tem uma coisa pra te dizer sobre lá, né? Aí quando eu voltei, eu já lembro de falar disso daí. Tá. De lá da África, de tratar de lá. Mas quando eu voltei lá, foi pra eles verem o quê? Que apesar de eu ter tido malária cerebral, não ficou sequelas, que eu tava bem. E a gente também pôde testemunhar o quê? Que a minha família fez o quê? Rezou com Deus. Porque lá muitas vezes os católicos e tudo vão muito pra feiticeiro e tal. Entendi. Nessa hora difícil, Olha porque só. o secretismo lá é muito forte. Então a gente pregava e eles ficavam assim. E o legal é como a providência de Deus age. Uma amiga da minha irmã, que mexe com outras coisas que não são da nossa religião, né? Certo. Que não tô julgando ninguém. Que não são, né? Que mexem com outras... Enfim. Foi e falou pra ela se ela não queria que... Se ela autorizava que desse meu nome lá pra também fazer assim, trabalhos e coisas pra que eu melhorasse. E ela falou, olha, me desculpa, mas se você for pra rezar pelo Deus uno e trino que eu acredito, eu aceito. Mas isso daí que você tá querendo fazer não diz da nossa religião. E eu tenho certeza que o meu irmão ficaria muito triste se eu fizesse isso, por mais que nós estejamos desesperados. Olha isso. Consciência. E eu pude lá na África falar isso. Falar, olha, foram e testemunhar. ofereceram, como pra vocês aqui, porque também Nossa, existe. que providência Mas da a gente Deus, não mano. pode, entendeu? Não foi, meu? Todo lugar que a gente foi, eu testemunhei isso Que daí. demais, Então foi mano. muito bom ver o carinho da Isso é não comunidade de negar me a fé mandar. também, né? É, isso foi Isso é bonito. não negar a fé. A comunidade ter me mandado pra voltar. E o que eu ia falar das pessoas lá que sofrem, que você tá falando, mas lá a malária é muito comum. Então, quando você vai em qualquer hospital, o primeiro exame que é feito é de malária. Se eu Entendi. tivesse lá, É rotina lá. iam ter visto logo e já teriam tratado com o tempo, porque aqui foi diagnosticado errado, por isso que chegou no grau O que chegou. problema foi o tardio. Isso. E lá, os que chegam até a cerebral é por causa de quê? Que às vezes tá num lugar mais distante e tem muita gente igual no Brasil, né? Principalmente homem. Ah, não, é só uma dor de cabeça, não quero ir no hospital, e fica demorando. Aham. Então, os que chegam a ser cerebral e ficar ruim é porque não foram... Já Então, tem o um antídoto- preparo maior lá. Mas se ir no hospital, qualquer hospital, do mais rico ao mais pobre de lá, pelo menos de onde eu tava, eles têm um antimalárico que dão de graça, faz Legal. o teste O e já... antídoto lá é tipo de pirona aqui. É. Tem gente que pega mais de Exato. 12 vezes no ano. Você falou que tinha pegado. 5. É a virose no Brasil, né? É. Vai lá. Então, Meu Deus. agora, o que eu quero dizer, gente, também? diz Isso eu aí. queria dizer desde o início. Ó, pois Marcos 8:36, né? Pois o que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua vida? Ou o que dará o homem em troca da sua vida? Porque se nesta geração adúltera e pecadora... Ah, não, era só até aqui, desculpa. O que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua vida? Ou o que dará o homem em troca de sua vida? E muita gente fala desse milagre que aconteceu comigo, e é um milagre de eu ter ganhado a minha vida terrena. Só que esse não foi o maior milagre da minha vida. E eu quero dizer isso pra você que tá nos ouvindo. Eu tô meio torto aqui porque ficar perto do Boa. microfone. Puxa, puxa aí. Não é o maior milagre que aconteceu na minha vida. O maior milagre que aconteceu na minha vida foi quando eu saí do pecado, que foi disso que Jesus veio nos livrar. Ah, glória. E eu tava lá, afundado na lama, numa vida sem sentido, querendo tirar a minha vida, numa vida de droga, de prostituição, de bebedeira, um vazio enorme, buscando essas coisas, como a gente já comentou aqui, né? Buscando fora o que tava dentro, não tinha sentido nenhum. Tinha pensado já 2 vezes em me suicidar e quase fazendo o ato concreto, e Deus me resgatou. Aquele encontro pessoal, foi ali que Deus salvou a minha vida, mas não a vida aqui, que passa, mas a minha me salvou para a vida eterna. Agora só cabe a mim perseverar até o fim e serei salvo. Então, esse foi o grande milagre da vida que não passará jamais. O da minha vida também foi grande, da malária que eu tô testemunhando, mas o maior
tá no outro podcast. Porque a gente às vezes se preocupa muito com isso. Sim. E eu Isso vejo é o que a mais chama Dani... atenção, né? É o que mais chama atenção. Mas só que o maior milagre foi esse. Porque o que adiantava eu ter voltado da malária e agora eu tava na prostituição, tá na bebedeira, Não tá com adianta vários... nada. Nada, que eu ia perder a vida eterna Muito bom, depois. Pedro. Então, Perfeito, mano. Perfeito. Eu vi dizer que ia rolar uma música, né? Antes de acabar. vai rolar uma música. Tem Mas- um violãozinho aí, ô Tem como Jacobs? colar um violão, Jacob? Tem um violão aí, fácil? Tá, Violão? já traz afinado, já, no jeito. Beba água, aquece a voz. Mas que legal, cara. Testemunho fortíssimo. Né? Eu acho que pra todo mundo que viu o Pedro voltar, bateu aquela alegria ali e a satisfação mesmo agradecendo a Deus. Porque, embora a gente saiba os desígnios de Deus e tudo que ele tomasse como decisão, no momento da oração seria aceito, mas a gente gosta, né, de ter a presença de alguém que a gente ama, que vê que tá na caminhada. Então, assim, acho que pra todo mundo, a Dani, quando recebeu a notícia, acho que deve ter ficado também assim Um alívio, né? num alívio feliz? mesmo de você. Você tá com a pessoa porque a gente gosta, né? Não, eu vejo Jesus já chorou, né? Vendo Lázaro aí, ele chora. Ele sabe, né? Ele sabe. E chora. E mesmo assim verdade. chora, porque assim, a gente não é um robô. Uma vez eu escutei algo muito interessante, que Padre Pio, quando a mãe dele faleceu, ele começou a chorar. Daí pessoas chegaram pra Padre Pio e falaram, mas Padre Pio, você chorando? Daí ele falou assim, é minha mãe. Ele falou, é minha mãe, né? O sentimento que ele tem de proximidade com a pessoa. Então, assim, eu vejo que É uma partida, sempre é uma partida, sempre né? uma partida. Então, Quem vai pro lugar bom é ela, né? Fica, né? Tipo assim, a pessoa que vai, ela vai, mas eu não fui junto. É verdade. Pois é. Então vamos lá, o Pedro falou que vai mandar um som aí. Então, antes da gente entrar na música, a gente finaliza com a música, tá? Beleza. Vamos cumprir aquela tradição maravilhosa? Vamos. Cada um de vocês convidar uma pessoa olhando pra câmera ali, agora. E depois a gente faz esse convite chegar lá. Convida, amor. quem vem na Ai, cabeça meu aí, ó? Quem Já vem na cabeça, pá! Nossa Senhora. Gente, quem veio na minha cabeça talvez não seja tão conhecido. Pois pronto, mas Mas vai ser agora. vai Mas ser. pode ser agora. Olha ali, ó, na câmera. Porque quando pegaram aqui o microfone, o violão, me veio um casal que hoje está conosco lá na missão de São Paulo. E eu vou Convidar mandar. eles. Não é pra indicar, é pra convidar. Você pode olhar pra eu eles. posso. Olha, Fulano, ciclano, queria convidar você pra estar aqui e tal. então. Vamos ver se eles se atendem ao seu convite. Vamos lá, ver Vamos o lá. nível de amizade, vamos ver. Então, quero convidar o Ricardo e a Josi, que são da missão hoje de São Paulo, para estar aqui nessa mesa e testemunhar para vocês sobre o que é ser um casal missionário. Que legal. Enfim, é isso. Pronto, então aí. Está lançado Ricardo com- e Josi. Ricardo e Josi. Pronto, aí. Fica com vocês agora. Vamos ver o nível de amizade que vocês têm com o Dani. Ricardo, conhecido como Vamos Bruce, ver. para muitos. Bruce Wayne. Você quer convidar? Você quer convidar? Não, você convida alguém agora, vai. Convidar. Tá, olha lá na Eu câmera. quero convidar o Padre Léo, que é da Canção Nova, pra você vir aqui também contar a sua história, Padre Léo, que é tão linda, né? De conversão e tudo. Vim aqui partilhar com os meninos, estar junto aqui no Barco Podcast. Fica aí o convite. Boa. E não pode ser negado. Ele é um padre que... Gente, padres são maravilhosos, né? Abençoados. Mas esse padre, sabe aquele assim que não tem Diferenciado. como você ter contato com ele e você não crescer? Legal. Ele é feito tudo para todos, tipo igual o Padre Jonas. Ele tá com você, ele tá inteiro com você. Ele quer saber da sua vida, quer cuidar. É aquele pastor que cuida da ovelha, que tem o cheiro do rebanho. Ele tá sabe? aqui em São Paulo? Ele tá em Cachoeira Paulista. O nome já é bom, né? Padre Léo já dá uma. Já dá uma. É, já dá uma animada, Já né? dá uma moral que. Gente, ó, a música que a gente vai cantar é uma música que eu gosto muito de cantar com meu amor, de tocar, né? Aquela que canta. Que da outra vez que eu vim aqui, o Everett falou: Pedro, antes não tocava violão, agora toca, vai tocar. Só que eu fiquei com medo e não toquei, né? Porque eu tenho muita vergonha, sou muito. Só que aí dessa vez eu falei: se eu for lá de novo, eu vou tocar com ela. Por causa que eu fiquei com vergonha naquele dia. Mas eu vou tocar porque Deus. Aquela história lá, né? Uma vez eu tive inveja de um rapaz que tocava, porque eu não sabia tocar, mas aí Deus me deu também a graça de Isso hoje aí tá no conseguir outro tocar. episódio também, né? Essa história. Tá no outro Mas episódio. tem que assistir, cara. Vai lá ver a história. E aí o Ed falou, depois ele vai tocar, porque vocês vão ver que agora ele aprendeu e tá tocando. E eu fiquei assim, meu Deus, e agora? Pressão, velho. Ô, Dani, cuida com a câmera aí, Daniel.
Mas aí agora Cuidado com a eu quero câmera. tocar. E é pra Nossa Senhora, porque ela, Padre Jonas falou, que tudo fez na Canção Nova. Então faz o seguinte, ó, como a gente vai finalizar com a música, eu queria pedir pra você que chegou até aqui, pega esse link, compartilha com todo mundo aí, manda nos grupos de WhatsApp. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, tá? Joga o microfone pra Dani então. E outra coisa, permaneça no barco, porque fora do barco, Aqui. Não há salvação não, viu? abemos papa. Tá ruim. Vai lá. Vai abrindo estradas, ruas, portas, casas, desarmando os corações. Sempre protegidos, seguem-te teus filhos, aos cuidados de tuas mãos. Mãe, passa na frente daquele problema que eu não sou capaz de resolver. Mãe, cuida de tudo, abre os caminhos, pois sei tua intercessão tem poder. Maria, passa na frente. Maria, cuida de mim. Quem te invoca jamais é decepcionado por ti. Tua. Amém. Aê! Tava mal gostosinho no fundo, né, véi? É bom de ouvir, né? Deixa nós fica, fi.